Vamos então ouvir a mensagem da Palavra de Deus na voz do pastor Nívio Fuschini Filho. Eu tenho trabalhado com um pastor americano há mais ou menos 12 anos e temos ministrado para líderes no Brasil e no exterior. Durante esse período, esse tempo, temos viajado praticamente uma vez por ano em vários países. E eu me lembro uma vez que esse pastor Lois Lagara, ele me disse que chegou um jovem perto dele e falou: pastor, o senhor tem uma palavra para me dizer? O senhor tem uma palavra para mim? E ele falou para aquele jovem: eu não tenho uma palavra, eu tenho muitas palavras de Deus para você, de Gênesis a Apocalipse. E muitas vezes a gente quer uma palavra específica. Via de regra não é assim. Deus pode, é lógico, usar alguém para falar uma palavra específica num determinado momento, mas não podemos usar a Bíblia como caixinha de surpresas que você pega os versículos e aquilo que você pega será aquilo que vai acontecer. Não é desta maneira. Então a gente quer, nesta manhã, na liberdade que temos aqui, de falar um pouco da palavra, e a gente ouve muito, a palavra de Deus é o que importa, a palavra de Deus é que faz acontecer, a palavra de Deus é tremenda, vai por aí afora, mas não especifica a palavra. A Bíblia, de uma maneira geral, de uma maneira ampla, ela tem a palavra de salvação, a palavra salvífica e a palavra de edificação, de consolo e de exortação. Eu quero nesta manhã, dentro do tempo que temos aqui, expor um pouco, que seja somente, no Salmo 119, a abrangência, as maravilhas e o efeito poderoso da palavra de Deus em nossas vidas. Somente este salmo, no texto Salmo 119, o versículo 105, que poderíamos dizer é o texto áureo do Salmo 119. O versículo 105, muitas pessoas dizem, decora até: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a mensagem, se formos dar um título a esta palavra: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Nós vamos comer um pouco da palavra de Deus nessa manhã, rapidamente, desde o primeiro versículo aqui, alguns versículos que a gente vai estar lendo, e os irmãos, por certo, estarão sendo abençoados e edificados pela palavra do Senhor. No versículo 1, onde diz: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Sem culpa, você andando na lei do Senhor, consciência tranquilo, você é mais do que feliz. No versículo 4, você observa na palavra do Senhor, que diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Requer a obediência aos mandamentos do Senhor. No versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra do Senhor em nossos corações, guardada em nossos corações, não somente conhecer, mas guardar e viver e praticar, nós não estaremos condenados. Quando nós vemos aqui o versículo 17 também, deste salmo, versículo 17, faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Nós somos servos do Senhor. E o versículo 23, da mesma forma: enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Somos servos do Deus Altíssimo. Nós estamos em boas mãos, estamos nas mãos do Senhor. E também, versículo 25, alguns versículos que a gente quer ler nesse sentido aqui de saúde para os nossos ossos, saúde para o nosso corpo físico. Versículo 25 diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Também o versículo 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Também o versículo 50, isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A palavra do Senhor é vida para nós. Também podemos ver o versículo 33, versículo 33,
23, onde diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardo-a-lo-ei até o fim. O versículo 42, da mesma forma, no sentido de ensino da palavra do Senhor, de respostas que temos quando lemos e observamos a palavra do Senhor. Versos 42, assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. O Senhor tem palavra para nós falarmos, o Senhor tem palavra de vida para nós. Também o versículo 62, nós em tudo isso damos graças ao Senhor, quando diz o salmista que à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Meus lábios te louvarão. Versículo 66, que nos traz discernimento e conhecimento. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Versículo 72, mais valiosa do que ouro ou prata, que diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Versículo 89, para sempre ao Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra do Senhor está estampada nos céus. Versículo 103, que diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel a minha boca. Mais doce que o mel é a palavra do Senhor. O versículo 105, que é o versículo que lemos no texto, no início desta palavra: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, para não tropeçarmos, para não errarmos o caminho, para andarmos no caminho certo. Versículo 133, também: ordena os meus passos na tua palavra, que diz assim, versos 133, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. A ordem que o Senhor nos dá através da sua palavra, para que andemos no centro da vontade de Deus, em obediência à sua palavra, não somente conhecer a palavra, mas estarmos confiantes que aquele que fez, que é a palavra, que deixou registrado para nós, venha nos dar essa liberdade, essa alegria de andarmos a nossa consciência tranquila em obediência à sua palavra. Versículo 140, que diz assim: a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Versículo 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A tua palavra é pura, e a tua lei é a verdade. O versículo 147, esperei na tua palavra, antecipei minha alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Quantas vezes oramos e aguardamos a orientação, a direção de Deus para andarmos segundo a vontade de Deus. Andamos, esperamos confiantemente que o Senhor não nos desamparará. O versículo 151, podemos ver aqui: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. No versículo 160, tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Todos os teus mandamentos são verdades, a soma das tuas palavras é a verdade. 163, versículo: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Nós amarmos a lei do Senhor significa vivermos em obediência a esta lei. Jesus mesmo falou, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o benefício da obediência à palavra do Senhor é nosso. Deus está nos céus e Deus não quer que ninguém venha sofrer aqui, por isso deixou a sua palavra registrada para nós, para conhecermos esta palavra e vivermos esta palavra, para sermos abençoados aqui no tempo de nossa vida, nossa peregrinação nesta terra. O versículo 170, chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. O Senhor também nos dá livramento quando obedecemos a palavra do Senhor.
evitamos muitos problemas e muitas dificuldades que poderiam advir em nossas vidas se deixarmos de obedecer à palavra do Senhor. O versículo 172 também diz: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Deixa a minha língua cantar a tua palavra. Poderíamos falar muitos outros versículos aqui, como um alimento sólido para a nossa alma, o nosso espírito, e nos fortalecendo na fé. Mas eu quero concluir esta palavra aqui, lendo aqui em Deuteronômio, capítulo 32, o último cântico de Moisés, diz o título que antecede esta leitura. Já Moisés, no princípio, o libertador de Israel, e ele diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. E a minha oração é de que com cada um de nós que já entramos no caminho do Senhor, sejamos renovados no poder do Espírito Santo para conhecê-lo cada vez mais. Como o Evangelho de João diz, no capítulo 17, versos 3, e a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Já estamos vivendo essa vida eterna, ainda que agora, como por um espelho, em enigma, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse espelho que o apóstolo Paulo expõe aqui neste versículo, naquele tempo o espelho não existia, o vidro e o cristal, que hoje vemos imagem e espelhos perfeita, mas era como que um metal sendo lustrado, e a pessoa via ali e não via exatamente a sua fisionomia como ela era. Mas então o apóstolo Paulo escreve aqui: vemos por espelho em enigma, mas então, naquele dia, naquele glorioso dia, quando estivermos na presença do Senhor, o veremos face a face, de uma maneira nítida, clara, conhecendo ao Senhor de uma maneira extraordinária e maravilhosa. Então, concluindo aqui, eu quero dizer, Provérbios 14, versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, a Tua palavra, que como lemos aqui, é lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra seja, Senhor, alavanca para a nossa vida, não só espiritual, mas a nossa vida secular aqui, Senhor. Que a Tua palavra que venha nos dar a direção em todas as coisas, planta em nossos corações o desejo, a vontade, a fome pela Tua palavra, por Te conhecer, Senhor. Tu falaste na Tua palavra que ao homem é impossível acrescentar um côvado à sua estatura, na estatura física, é verdade. Cada um nasce com um determinado tamanho que vai chegar, mais na estatura espiritual. Podemos crescer e chegar perto de Ti. Por isso queremos rogar que o Teu Espírito venha mover em nossos corações nesse sentido, para que estejamos cada dia mais perto de Ti, com sede, a sede que o salmista fala: minha alma tem sede do Deus vivo. Que esta sede seja plantada em nossos corações, e aquele que nos ouve também venham ser tocados pelo poder do Teu Espírito, para andar neste caminho em retidão e obediência à Tua palavra, e usufruir das Tuas bênçãos, Senhor, mesmo que nas dificuldades, nas aflições, estaremos firmes e fortes na rocha que é Jesus Cristo. Ouve dos altos céus e atende a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém.